Tal, boa noite a todos e bem-vindos à nossa aula de Parashat Shavua, Parashat Pinchas, nossa aula aqui no Zoom, eh, com o Bet Midrash Lilmod em português de Torá Mitzion. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre um assunto interessante que tem aqui na Parashat Shavua, Parashat Pinchas. Essa paraxá, ela é paraxá famosa porque tem assuntos e leituras da Torá que a gente lê durante o ano todo, as leituras dos Hagim, dos Korbanot, de Korban Musaf dos Hagim, estão na paraxá da semana. Então, Parashat Pinchas é paraxá que a gente lê dela várias vezes, inclusive em Rosh Chodesh, uma vez por mês, a leitura de Rosh Chodesh, ela está no Parashat Pinchas também. E outras leituras também durante o ano, Musaf, de Shabbat, de Rosh Chodesh, essa parte da Torá está aqui no Parashat Pinchas. E hoje nós vamos falar sobre algum assunto importante que tem aqui na Parashá, uma mensagem importante para todos nós que tem na Parashá de hoje. A gente vai começar agora a Parashá, e logo no início da Parashá, e por isso tem o nome da Parashá, Parashat Pinchas, é em nome de quem? Em nome do Pinchas. Pinchas ele era um neto de quem? O neto de Aaron a Cohen. Pinchas ben Elazar ben Aaron a Cohen. O neto de Aaron, o filho dele era Elazar e o filho dele era Pinchas. Esse foi o Pinchas ben Elazar ben Aaron a Cohen. E aqui na Parashá, a Torá conta a história que Pinchas ben Elazar, ele eshiv et Hamati, desviou minha ira de Am Israel ao me vingar na presença deles. Velo chiliti, e eu não destruí Am Israel por causa da minha zelosa fúria. Ou seja, a história que tem aqui na Parashá, que começa com a Parashá, é uma história que já está na Parashá passada. No final da Parashá passada, nós encontramos uma história interessante, e eu falei interessante, mas na prática é uma história muito triste. A história na Parashá passada, ela conta sobre Am Israel, que sentou Shitim. Am Israel sentou, estabeleceu em Shitim, um lugar lá, e lá no Midbar, no deserto, perto de onde moravam os Moabitas. E lá os moabitas moravam lá, e eles, as meninas de Moab, ויחל העם לזנות אל בנות Moab. E o povo, Am Israel, começou a se pecar com as moças moabitas. Aliás, pessoal, esse aqui, o que acontece aqui é um conselho que quem deu foi Balak, foi Bilam. Bilam deu para Balak esse conselho e falou para Balak: eu não consegui amaldiçoá-los. Na paraxá passada, vocês lembram que eu não consegui amaldiçoar? Eu não consegui. Então, pelo menos, vou dar para você uma dica aqui, como que você pode, Haz v'Halila, destruir eles. Como? Fazendo eles pecarem no assunto ligado ao assunto de tzniut, de homens e mulheres, todo esse assunto. Quando tem esse pecado, Hashem ele sai de perto de Am Israel. Falou Balak para Bilam para Balak: eu não consigo acabar com eles, então se você quer destruí-los, faz isso. E aí realmente Balak era o rei de Moab. O que ele fez? Ele fez, o Am Israel fez as meninas de Moab começarem a pecar com Am Israel. Isso que aconteceu aqui, Rashi fala, al yedei atzat Bilam, por meio do conselho de Bilam, conforme relatado na parasha passada, etc. E aí realmente aconteceu isso. E aí aconteceu esse pecado de idolatria também, e a Torá ela conta que a gente ficou muito zangado e muito brigado com Am Israel,
E a Torá conta uma história. Vine ish mibnei Israel. Eis que teve uma pessoa, eis que um homem israelita veio e trouxe uma midianita para seus irmãos aos olhos de Moshe e aos olhos de toda a congregação de Am Israel. Ou seja, uma pessoa que começou, que fez o erro dele, o pecado dele, ele fez de uma forma pública perante todo Am Israel, é isso que ele fez lá, e aí todo o povo viu esse pecado dele, e fala a Torá, o pecado dele, que ele pecou com ela, fala com essa moabita, fala a Torá, vaiar Pinchas ben Elazar ben Aaron a Cohen, e Pinchas ben Elazar viu esse homem. Quem é esse homem? A gente não sabe quem é esse homem. Não sabe quem é. Pinchas ben Elazar, ele viu esse homem, fez o pecado dele, e aí Pinchas ben Elazar ben Aaron a Cohen, ele, ele viu esse pecado, e fala a Torá, eh, וירא פנחס בן עזר הכהן, בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו. Pinchas era neto de Aaron, ele viu esse pecado, e conta a Torá que ele pegou, ele se levantou dentro da congregação com uma lança, uma espada, uma lança em suas mãos. E aí ele entrou na tenda, atrás do homem israelita e aquela mulher moabita, וידקור את שניהם, e fincou em ambos, no homem israelita e na mulher, exatamente através de seu ventre, fala a Torá, ויהיו המתים במגפה, e com essa atitude, Pinchas que fez essa atitude, esse ato severo e radical que aconteceu, parou a praga de Am Israel, והיו המתים במגפה 24 א'. Depois que Pinchas fez o que ele fez, pegou a espada e fez o que ele fez, matou os dois, fala a Torá que a praga que aconteceu, a praga então cessou entre os filhos de Am Israel, um total de 24.000 pessoas que morreram nessa praga. E como que ela parou? Ela parou através da atitude tão firme e tão claro e tão também radical, como já falamos, de quem? Do Pinchas, que ele era neto do Aaron Cohen, Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen. A única coisa que a gente não sabe aqui, nessa história que a gente contou aqui na Torá, a gente não sabe por enquanto quem é essa pessoa que fez o pecado. A gente sabe quem é a mulher. A mulher é uma mulher moabita. Uma mulher moabita. Bom, a Torá aqui, isso tudo que eu li para vocês aqui, está no final da parasha passada. Na semana passada, no final da parasha, nós lemos isso, essa história. A Torá não fala quem são essas pessoas de uma forma clara. Vamos supor assim, os nomes deles. Normalmente a Torá conta, a gente sabe que a nossa Torá, um dos princípios que temos que saber, a nossa Torá sagrada, ela tem uma qualidade que não tem em outras religiões, e não tem em outros livros, e não tem em outros assuntos. Qual é? É o poder, e se poder falar essa palavra, e a coragem da nossa Torá sagrada de falar sobre todos os assuntos que aconteceram sem esconder nada. E quando tem assunto que no olhar e na visão da Torá é um assunto complexo e complicado, mas tem aqui uma mensagem que nós, Am Israel, ao longo das gerações, podemos aprender alguma mensagem, a Torá vai falar de uma forma clara.
Mas aí eu vou pensar um pouco mal sobre um dos patriarcas, um dos matriarcas, eles pecaram, erraram? Não, não. A Torá fala claramente. Nós, isso é importante saber também, nós, seres humanos, temos que tomar muito cuidado quando nós falamos sobre este tipo de assuntos. Assuntos que envolvem alguns erros, que talvez aparentemente erros, dos nossos patriarcas ou matriarcas na Torá. Temos que tomar milhões de cuidados quando estamos falando sobre isso. Quem somos nós de julgar ou de falar sobre eles? Sobre nossos patriarcas e matriarcas? Não. Mas se a Torá falou, então a Torá falou que tem um pecado e nós precisamos aprender alguma coisa. Os pecados, os erros deles são muito finos, muito pequenos, muitos. São tipos de pecado que quase a gente não consegue entender aonde tem aquele pecado. A gente leu há 2 parashas atrás que Moshe Rabbeinu bateu na pedra em vez de falar com a pedra. Isso aqui é uma das explicações que tem no pecado da pedra. Uma. São mais de 15 explicações que tem para entender o que exatamente aconteceu lá. A explicação mais famosa que tem é o Rashi. Rashi diz o quê? Que o pecado foi que Moshe Rabbeinu bateu. Mas tem que saber que tem muitas outras opiniões que dizem que isso não foi pecado. Porque bater na pedra não é pecado. Qual é o pecado de bater? Hashem falou, tem água. É o que eu vou perguntar a vocês, pessoal. No final das contas, e vamos falar sobre isso exatamente hoje, a aula de hoje, o nosso objetivo de cada um de nós aqui no mundo é o quê? É santificar o nome de Hashem aqui no mundo. Cada um através das suas atitudes. E todos nós temos um tempo limitado. Limitado é, temos 120 anos para fazer essa missão. A nossa alma veio aqui para o mundo não para comer e beber e ganhar dinheiro e viajar e passear e não isso também é bom, também. Mas o objetivo principal, e nós vamos falar sobre isso hoje, é o quê? É de realmente procurar o tempo todo santificar o nome de Hashem aqui no mundo e fazer o trabalho de Hashem de trazer mais luz para o mundo e iluminar o mundo com a sabedoria divina. Isso é o nosso principal objetivo aqui no mundo. Cada um do seu lugar, com a sua sabedoria, com o que você pode. E é como nós falamos aqui no passado, Hashem espera de cada um de nós, outras coisas. Cada um, o que está no seu alcance. E conforme falamos na aula passada, mas o que está no seu alcance, você vai ser cobrado. Mesmo que seja 1 milímetro. Você fez 1 milímetro, então você tem nota 1000. Você não fez 1 milímetro, então perdeu. Pode ser outro tzadik, que não precisa fazer 1 milímetro. Ele está um tzadik, ele precisa fazer 1 quilômetro de trabalho. Ele vai ser cobrado por esse 1 quilômetro. Porque nas forças que ele tem, ele pode fazer muito mais. Lembram todos esses detalhes que eu falo agora? Porque isso vai encaixar com o nosso show no final da aula de hoje. Então, tudo isso é o objetivo e a finalidade que nós temos aqui no mundo. Cada um, através do seu trabalho, da sua família, qualquer passo da sua vida. Como é que eu, no meu comportamento, posso santificar o nome de Hashem? Às vezes eu consigo, às vezes não. Aí vou melhorando, vou crescendo e é a nossa vida. Baruch Hashem. Então, aqui na Parashá, nós lemos sobre essa história que tem aqui do Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron Cohen, que ele fez isso. O que ele fez? Ele matou.
matou esses dois e parou a praga. Falei que a Torá, ela fala sobre isso. Ela fala sobre o quê? Ela fala sobre os pecados dos patriarcas. E falamos do pecado do bater na pedra. Um dos perushim que tem é que ele falou, em vez de... Pessoal, vou perguntar a vocês. Cientificar o nome de Hashem através de bater na pedra e sair água, ou através de falar para a pedra e sair água, vai acontecer o mesmo Kiddush Hashem. O nome de Hashem vai cientificar no mundo, vai ser sagrado no mundo, através de falar. Quem consegue falar para a pedra? Quem consegue bater na pedra e sair água? É mesmo um milagre. Falar ou bater, ninguém consegue nem falar nem bater para a pedra. Por isso eu não penso que isso não foi pecado. Não foi. O pecado foi outro. O Rambam fala que o pecado foi que Moshe Rabbeinu falou mal de Am Israel. Quando não teve água, Am Israel reclamou. E Moshe Rabbeinu falou, vocês que não param de reclamar. Isso foi pecado. E o Zohar fala que uma das coisas, das piores coisas que tem perante Hashem é quando alguém fala mal de Am Israel. E daqui aprendemos o quê? Mesmo que tem razão. Moshe tinha razão, que eles reclamaram. Não importa. Falar mal de Am Israel é proibido. É proibido. Não só de Am Israel. Falar mal de Yehudi. Falar mal de alguém. Falar mal de pessoas. São pessoas, tá, um lugar, uma congregação, uma comunidade, uma cidade, não sei, algum lugar que você não gostou da atitude de alguém. Isso é errado. Um dos pecados que tem é isso. Apesar, o pecado é tão fino, é tão sensível, que tem discussão para entender qual foi o pecado. Mas a Torá, mesmo assim, a Torá escreve. Porque se temos aqui uma coisa que a gente pode aprender, a Torá escreve. A gente não esconde. Nós, seres humanos, temos que saber que nós temos que tomar muito cuidado quando falamos sobre isso. Quando falamos sobre pecado de Moshe Rabbeinu, uau, tomar cuidado. Quem é você? Quem é você de você falar Moshe Rabbeinu pecou? Quem é? Ou falar, não sei, pecado de David Amelech, David com Batsheva. הגמרא fala, מסכת שבת, כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. A pessoa que fala que David pecou, ele está errado. Mas está escrito no Tanakh. Opa, estou vendo aqui, vamos estudar um pouco, você vai aprender o que aconteceu lá. Tem alguma poeirazinha de vírgula, de dúvida? Tem. Tem que entender. Mas tem que saber que quando você fala, nós tratamos aqui de pessoas que falaram com Hashem. Então temos que fazer isso com muito cuidado, e uma intenção só, uma só. É só talvez ter aqui uma lição que pó da terra, eu posso aprender alguma lição do que a Torá escreveu aqui. Mas a Torá escreve. Então tudo que a Torá escreve tem alguma lição. E aqui, pessoal, na parasha que falamos aqui, no parasha de Balak, que a Torá fala sobre esse pecado, de Israel, aqui falta um detalhe. Porque sempre quando a Torá fala algum tipo de pecado, a Torá não fala em geral. Alguém pecou. Quem? Por quê? O que aconteceu lá? Aqui, de repente, a Torá fala um passo que diz o seguinte, na parasha passada, não no Pinchas. והנה איש מבני ישראל. Eis que um homem israelita veio. Me diz, quem é? Eu posso saber quem é? Quem foi esse homem? Qual foi o nome dele? Qual foi o nome dele? O nome da mulher, eu sei que é Moabita. É menos. Mas quem é que pecou? Não está escrito. Por que não? Ah, sabe por que não está escrito o nome dele? O nome dele está escrito, a Gemara diz, o motivo é porque tem uma regra que diz Shem Reshaim Irkav. O nome dos Reshaim, o nome dos Reshaim
vai ser apagado, tá bom? Vai ser retirado. Por quê? Por que eu tenho que saber o nome dos Hashem? Não precisa saber. O Zohar Kadosh, ele fala, pessoal, isso é uma mensagem importante, que tem uma influência muito grande, sobre a nossa alma. Não é o assunto de hoje, mas é uma dica pequena, tá? Tem uma influência muito grande quando nós olhamos com nossos olhos numa imagem, uma imagem errada, imagem proibida, imagem que não tem recato, imagem que é proibido, isso tem uma influência muito grande, alguma coisa dentro da alma da pessoa. Tomar cuidado. Além disso, pessoal, mais uma coisa, quando a gente olha numa imagem de uma pessoa muito mal, muito malvado, muito ruim, um grande pecador, quando olhar nos olhos dele, nos olhos dele, tem uma influência, uma energia negativa que passa nele para a pessoa que olhou nele. Mesmo que uma imagem, e não é a própria pessoa, não é a pessoa física, só o fato de olhar. Pessoal, disso a gente consegue entender porque os tzadikim, grandes tzadikim, que ainda tivemos o mérito, eu tive mérito de ver muitos tzadikim golim. O Rav Kanievski, o Rav Ovadia Yosef, o próprio Baba Sali, o Rav Eliashiv, o Rav Mordechai Eliyahu, grandes cabalistas e tzadikim golim. Pessoal, que praticamente quando você veio falar com eles, eles olharam na cara da pessoa para um segundo. Não mais do que isso. E muitas vezes a pessoa não entendeu, mas nem levantavam os olhos para olhar. Para olhar. Às vezes a pessoa ficou um pouco chateado, como assim? Não, não. Eles tomam muito cuidado, porque tem uma energia que está passando. Tem uma energia, é através dos olhos. Mas esse aqui é outro assunto que não vou falar agora, tá bom? Não vou falar agora. Mas tem uma energia passando. A regra diz que o nome dos rechaim, dos malvados, é ser apagado. Então, a gente não fala muito dos rechaim. Não fala o nome deles. É tudo tão negativo que a gente não quer nem lembrar o nome deles. Nem falar deles muito. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Que não olha, que não fala, não tem contato com eles. Opa, tem tzadikim? Tem tzadik, que eu falar o nome dele, que eu olhar, que eu saber. Por quê? Porque a energia é muito positiva. Daqui é a fonte, pessoal, daqui é a fonte de você ter na sua casa imagem dos tzadikim. É bom. Coloca a imagem dos tzadikim que você tem conexão com eles. Coloca a imagem deles. Coloca perto das velas. Mais ainda, se você tem imagem do tzadik e você acende vela pelo mérito dele, é muito grande. Você se conecta com ele, com o tzadik, se conecta com ele. Tem uma energia que está passando. Que vela é chama é alma, a chama da alma. Você falou לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, לכבוד o tzadik, o grande cabalista Rav Mordechai Eliyahu, e tem a imagem de לכבוד o Rebbe de Lubavitch, acendeu vela, tem uma conexão, se conectou com ele agora. Aí pelo mérito dele, você fala para Hashem, pelo mérito dele. Mas como falei, é outro assunto. Já que nós falamos dos Reshaim, e não queremos lembrar o nome deles, é o motivo a qual a Torá não falou na parashá passada o nome dele. A Torá não falou. A Torá falou o quê? Uma pessoa, Shem Ish Israel, que homem israelita, veio e trouxe uma midianita. Quem? Trouxe, não? Por que não tem o nome dele? Agora sim, agora explicou por que não tem o nome dele. Não tem o nome dele porque no final das contas
ele pecou. Ele pecou. O que eu vou falar o nome dele? Não quero lembrar o nome de pecadores. Pecadores que trouxeram uma praga dentro de uma cidade de 24 mil pessoas que morreram. 24 mil pessoas que morreram. Não precisa lembrar o nome dele. Bom, tudo isso foi na Parashá Shemat na semana passada. O que acontece agora? Você começa a Parashá de Parashat Pinchas. E a Torá, ela conta que Parashat Pinchas, o que aconteceu? Conta a Torá que Parashat Pinchas, Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron a Cohen, ele ganhou o pacto eterno de sacerdócio. O grande Cohen eterno. A pessoa, você sabe, alguém me perguntou uma vez por que Pinchas é Cohen. O que ele ganhou aqui de o pacto? Ele é Cohen, o avô dele é Cohen. O avô dele é Aaron, o pai dele é Elazar, ele também é Cohen. Que pacto que ele ganhou? A resposta não. A resposta é, pessoal, que ele não era Cohen. O avô dele era Cohen. Tá bom? É uma pergunta bonita. É a única pessoa que tem no mundo que o avô dele era Cohen, o pai dele era Cohen e ele não é Cohen. Quem foi? Foi Pinchas. Por que foi Pinchas? Porque, em primeira coisa, pessoal, Pinchas, ele nasceu, sabe quando nasceu? Pinchazinho nasceu antes, antes que o antes que o pai dele e o avô dele ganharam na Kiuna. Antes disso. Antes disso. Pinchas nasceu antes. Então, eles ganharam na Kiuna, foram ungidos para ser Cohen, o pai e o avô, נכון? viraram Kohanim, Hashem falou, a partir de agora Kohanim, vocês são Cohen, e ele, não, entendeu? Que quando ele nasceu, eles não eram Kohanim ainda, e só depois, só eles. Bom, mas agora, o que aconteceu? Ele tomou uma atitude pelo kavod de Hashem. Tem aqui alguém que fez um pecado. O que ele fez? Ele pegou a espada e matou eles. Um assunto que a gente não entende muito, que a gente não sabe como fazer, e não é para a gente fazer isso, claro que não, mas só que ele fez isso, o que aconteceu? Hashem falou para ele, já que você tinha tanta firmeza para vingar o kavod de Hashem, o pecado, você ganhou o pacto eterno de sacerdócio para Pinchas. Muito bom. Ganhou. E o Cohen eterno, toda que una no mundo, sai de onde? Do Pinchas. Tá certo? Kohanim, Baruch Hashem. Até agora tudo claro. Pessoal, a gente continua mais um passuco. E de repente uma notícia boa. A Torá agora volta um assunto que é lá atrás. Opa, lá atrás falei para vocês o quê? Falei para vocês que ele pecou. Quem pecou? Eu não falei um homem israelita, sem nome. Sem nome, sem CPF, sem identidade, sem. Porque não quero falar de nome de Reshaim. Não tem nome. Abre aqui na Parashá da semana, Parashat Pinchas, Pasuk, versículo 14, capítulo 25, e fala a Torá. O nome do homem israelita que foi morto, aquele que pecou, a qual foi morto juntamente com a mulher midianita, era Zimri, o filho de Salu, o líder do tribo de Shimon. Opa, já sei o nome dele. O nome do pecador quem é? Quem é o nome do pecador? Zimri ben Salu. Aliás, uma pessoa importante. Ele era o presidente do tribo do Shimon. Zimri ben Salu. Bom, continua a Torá. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, a filha de Tsur, líder nacional de uma casa paterna em Midian. É. Um dos cinco reis do Midian
era Tsur. E ela era a filha do Tsur. A filha do Tsur. Essa mulher que pecou com quem? Com o presente do tribo do Shimon. Bom, está escrito aqui, e a Torá fechou o assunto, acabou, a partir de agora mudou o assunto, tá bom? Tá certo. E a nossa pergunta, peraí, o que mudou? Até agora você falou para mim que você não queria falar o nome da pessoa. Por que não quer falar o nome dele? Porque ele é grande pecador. E o nome dos Shoshaim, a gente não fala o nome deles. Para não dar para eles kavod, não dá para eles kavod, não dá para eles... então, por que agora você falou o nome dele? Se na paraxá passada não falou, que não queria dar kavod para ele, não queria lembrar o nome dos Shoshaim, só queria tomar o tzadikim. E aqui tem uma pessoa muito rachá, muito malvada, uma pessoa que fez um pecado muito... Então, por que eu vou lembrar o nome dele sim? O que mudou? O que mudou que agora já pode falar o nome dele? Agora não tem problema. Pessoal, a gente vai... antes de responder isso, é, eu vou passar para vocês a resposta e talvez, se der tempo, a gente falar mais um exemplo pequeno para poder entender isso. A gente vai começar com a regra que nós colocamos hoje no início. E a regra é a seguinte, pessoal. A regra é que o objetivo principal e o trabalho principal que cada um de nós, cada ser humano, não estou falando só Yehudi, qualquer ser humano no mundo, e mais ainda Yehudi, que nasce, o nosso trabalho, a nossa finalidade é o quê? É trazer e causar e espalhar o kavod, a honra, o respeito, a santidade do nome sagrado de Deus aqui no mundo. Isso é o trabalho de nós aqui no mundo. Você tem que fazer o seu trabalho, trabalhar na sua empresa, na sua fábrica, na sua loja, tá bom? Com a sua família, viajar, passear, comprar, vender, fazer tudo, isso tudo bem. Mas saiba o quê? Que qual é a sua missão? É o quê? É fazer Kiddush Hashem aqui no mundo. Santificar o nome de Hashem. Através do que você pode. Tá certo? Agora, se a pessoa não faz isso, se ela não faz isso, não faz Kiddush Hashem no mundo, então ele não faz o objetivo, não cumpre a missão dele no mundo. Não cumpre a missão dele. Se não cumpre a missão dele, para mim, não serviu. Não serviu aqui no mundo. Não fez aqui nada. Para poder fechar logo, eu vou responder. Pessoal, quando nasceu esse Zimri Ben Salu, quando ele nasceu, Hashem falou para a alma dele: você vai descer aqui no mundo e você vai ter que causar Kiddush Hashem. Você vai ter que santificar o nome de Hashem aqui no mundo. Através de não sei como você quiser. Vai lá e faz isso. Vai nascer, vai viver, vai comer, vai beber, vai viajar, vai trabalhar. E tem que lembrar que é a sua missão. E ele viveu. E viveu. A vida toda. Até o dia que ele fez o pecado dele. Quando tem o pecado dele, ele não precisa lembrar o nome dele. Porque quando ele faz o pecado dele, ele não atinge o objetivo dele aqui no mundo. Não tem por que lembrar dele. Vou lembrar o quê? Tem aqui pecado? Não tem por que lembrar ele. Um grande pecador. Não fez o objetivo dele. Contrário. Profanou o nome de Hashem com esse pecado. Bom, o que aconteceu? Veio Pinchas e Pinchas matou ele. Quando veio Pinchas e matou ele, o que aconteceu? Parou a praga. Parou a praga. Pessoal, quando parou a praga, sabe o que aconteceu? Através
da praga que parou, aconteceu um Kiddush Hashem, o nome de Deus, foi certificado no mundo de uma forma muito clara. Que todo mundo viu, que quando tirou o pecador, tirou o pecado de nós, Hashem ficou tranquilo com todo a Israel. Voltou o amor entre Hashem e Israel. E todo mundo entendeu o contato e a ligação que tem entre Hashem e Israel. Então, no início, pessoal, o que aconteceu agora? Depois que parou a praga, mais um dá dois. Se agora todo mundo entendeu o amor que Hashem tem com Israel, então ele, através do pecado dele e através do castigo dele, ele conseguiu o quê? Ele conseguiu causar um Kiddush Hashem no mundo. Infelizmente, de uma forma muito errada, mas conseguiu fazer. Através dele, através do pecado dele que ele fez, e foi morto, e parou a praga, todo, uau! Realmente, que acontece quando tem esse pecado e Hashem fica zangado e tal. E quando parou, todo mundo falou, uau! Hashem está aqui. Todo mundo viu. Pessoal, para nós agora, neste momento, esse grande pecador atingiu o quê? A meta principal que por ele veio para o mundo. Ele conseguiu, infelizmente, um caminho muito errado. Ele conseguiu fazer o quê? Santificar o nome de Hashem. E sabe o que a gente aprende daqui? A gente aprende daqui, pessoal, que cada um de nós, não importa se você quer ou você não quer, saiba, senhor amigo, senhora amiga, saiba o quê? Que através de você vai acontecer isto no mundo. Através de cada um de nós vai acontecer Kiddush Hashem no mundo. Você querendo ou não. Esse pecador que fez pecado, Hashem falou para a alma dele: você vai para o mundo, o seu objetivo é fazer isso. Você pode fazer isso na boa, na boa, com mitzvot, com comportamento. Vamos, olha só que pessoa boa, que comportamento, que atitude. Muito bom. Ou de uma forma errada. Mas saiba que você, querendo ou não, vai acabar causando um Kiddush Hashem. Então, eu tenho um pedido para você. Escolhe um bom caminho. Escolhe um bom caminho. Porque no final das contas, vai dar a mesma. Você vai acabar com uma... Você não quer fazer isso através de uma coisa boa e ganhar um mérito? Ele, esse pecador, que fez o pecado, morreu e perdeu a vida no mundo aqui e no mundo vindouro. Perdeu tudo. E o quê? E acabou fazendo Krishna também. A resposta é por quê? Porque isso é a Gzerá, o decreto de Hashem. O decreto de Hashem é isso. Que através de cada um que nasce aqui no mundo tem isso. Você, o que que você pode fazer? O que que nós, pessoal, podemos fazer? O que que nós podemos escolher? Aonde temos nosso Bechirá Hofshit, a nossa livre-arbítrio? Aonde está? É escolher como fazer Kiddush Hashem. O Rambam, ele fala uma coisa inacreditável, pessoal. Se não fosse o Rambam, talvez era proibido falar. Mas o Rambam falou, eu vou repetir. Tá certo? O Rambam falou que Paró, aquele Paró Rachá, que queria matar todo o Israel, jogou os nenéns, matou 150 crianças de manhã, 150 nenéns de noite, para mergulhar no sangue deles, matou a Israel. O primeiro, não agora só Irã e todos eles, Hezbollah, Hamas. Já tem Amman, já tem Irã, já tem isso, já tem Paró, começou com tudo isso. O meu Rambam, diz o Rambam claramente, o plano original de Hashem era o quê?
que Paró, através de Paró vai acontecer Kiddush Hashem no mundo. Hashem decretou. E falou o Rabam o seguinte, Paró podia fazer Kiddush Hashem no mundo. Paró Rachá, podia santificar o nome de Hashem. Como? Liberando o Am Israel. Moshe, Paró, você pode liberar o nosso povo? Por favor, decidi, vocês podem voltar para casa. Por quê? Porque Hashem mandou. Uau! O mundo ia tremer. Paró liberou todo mundo. Sim. Olha só o mérito. Podia fazer isso. Mas Paró perdeu a chance. E escolheu de seguir o caminho errado. Hashem falou para ele, Paró, não tem problema, olha só, escuta só, senhor Paró. O decreto é que através de você vai ter no mundo Kiddush Hashem. O nome de Hashem vai ser santificado. Ou de uma forma boa e agradável, como você liberando a Israel, ou através de uma forma completamente ruim, doendo muito, como 10 pragas, 10 pragas, abertura do Mar Vermelho, e todos os egípcios morrendo lá, e Paró está vendo tudo isso. Todos morreram e ele também no final. Pessoal, o maior Kiddush Hashem, maior mérito de santificar o nome de Hashem aqui no mundo, foi através de quem? Através do Paró. Através do castigo. Paró, que pena, olha só, o que você fez? Levou você a causar o maior Kiddush Hashem no mundo. Por quê? Abertura do Mar Vermelho. A abertura do Mar Vermelho, pessoal, é o maior milagre de todos os tempos. Quem causou ela? Quem causou esse milagre? Paró. Paró causou. E que pena, Paró, você causou exatamente o que Cristo decretou. Você podia escolher fazer esse Kiddush Hashem, santificar o nome de Hashem aqui no mundo, através de coisa boa. Am Israel, todos vocês estão liberados, podem sair, porque Hashem mandou. Uau! Você podia fazer assim? E não fez. Então, no final das contas, vai acontecer. A sua Bechirá Hofshit, seu livre-arbítrio, o quê? É escolher o caminho. Se você fizer coisas de uma forma boa ou de uma forma, infelizmente, ruim. Fazer com alegria ou com lágrimas. Com prazer ou com dor. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Parou, não queria fazer, tá bom, vai acontecer através de... Hashem decretou que esse Paró ia fazer, santificar o nome de Hashem aqui no mundo. Podia fazer de uma forma boa, e não escolheu, então não aconteceu através de coisa ruim. Através dele abriu o Mar Vermelho, e o nome de Hashem, uau, 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 o meu milagre. Aqui na Parashá, é a mesma coisa com essa pessoa. Zimri ben Salu, quando ele fez o pecado dele, não tem o nome dele na Torá, na Parashá passada. Pecador? Não precisa lembrar o nome de pecador hoje. O que eu vou ganhar com isso? Pecador? Opa! Depois que aconteceu o que aconteceu com ele, que mataram ele, e aí parou a praga, e todo mundo viu que quando a gente tira esse tipo de pecado dentro de nós, a gente fica feliz, volta o amor e o carinho de Hashem com nós. Uau, todo mundo viu, uau, realmente Hashem está aqui. Então aconteceu o que agora? Através dele, aconteceu, infelizmente, uma coisa muito boa. O nome de Hashem foi santificado. É através dele. Então agora pode falar o nome dele. Agora é aquele grande pecador. Ele pecador, ele perdeu a vida, perdeu tudo. Aqui e no mundo, ele perdeu tudo. E para a eternidade, o nome dele fica sujo. Para a eternidade. E perdeu a parte no mundo vindouro. Tudo perdeu. Mas já pode falar o nome dele, porque o quê? Atingiu o objetivo que a gente deu para ele.
através de muita dor, através de muitas coisas ruim e negativa, vai ser atendido. Vai ser atendido. Pessoal, a mensagem para todos nós é o quê? Que nós temos que saber que nós, aqui no mundo, nós somos servos, nós somos funcionários, servos de Hashem. E quando vem uma mitzvah, uma coisa boa, por exemplo, uma tzedakah para fazer, a gente tem que levar uma coisa sempre. Hashem não obriga ninguém a fazer. Você pode escolher fazer. E se você não vai fazer, vai acontecer através de outra pessoa. A única coisa é que você, infelizmente, vai acabar perdendo esse mérito. Chaval, pena. Parou, você podia ganhar esse mérito. Por que você perdeu? No Birkat Hamazon, a gente fala isso todo dia. הרחמן הוא ישתבח לדודורים, ויתפאר בנו לעד ולנצח נצחים. A gente fala o seguinte, Hashem, o nome de Hashem, vai ser Ishtabach, vai ser sagrado para sempre. A nossa tefilá é para isso acontecer através de mim, através da gente, através de todos nós. Eu sei que isso vai acontecer. Hashem, você pode me escolher ser seu servo? Eu quero que isso aconteça através de mim. Eu quero que seu nome vai ficar sagrado através de mim. Eu quero que essa mitzvah vai acontecer através de mim. Eu sei que esse pobre vai ganhar a tzedakah dele. Eu quero isso através de mim. Eu sei que Beit HaMikdash vai ser construído. Hashem, eu quero ter uma parte na construção dele. Como? Não nas pedras, nas rezas. Eu quero que uma tefila, uma reza minha, você vai levar em consideração na hora de construir o Beit HaMikdash. Tá certo? Eu quero isso acontecer através de mim também. Eu quero fazer parte. Hashem, eu quero ser um soldado seu. Porque eu sei que, no final das contas, como que está escrito? Bayom Ha'u Yeh Hashem Echad U'Shmo Echad. No final da história, é o nome Hashem Echad U'Shmo Echad. O nome sagrado de Hashem, Hashem. Isso vai acontecer. Através, Hashem, por favor, pode me escolher para fazer parte disso? Eu tenho muitos desafios, muitas dificuldades, mas me ajuda a fazer parte do seu exército. Mas ainda agora, na reta final, que está difícil, o Yetzer Hara está tentando complicar, tentando trazer muitas ideias erradas, porque ele sabe que estamos no final, no final, no final, no final. Ele tenta conseguir, tenta alguma coisa. Hashem, eu quero continuar ser o seu servo, o seu soldado, o seu. Eu quero, me ajuda. O Yetzirah colocou muitos obstáculos na reta final. Está quase, Mashiach vem. Temos quase Beit HaMikdash. E temos a Shonará, e isso, e pecado, e aquilo. Não. Eu sei assim que vai acontecer. Eu quero fazer parte. Me ajuda. Eu acho que sabendo esse princípio e esse mérito que cada um de nós tem, que a gente pode fazer parte, isso aconteceu aqui no Parashá. Essa pessoa podia fazer parte através de uma forma boa, de uma coisa boa. Não, ele não escolheu. Quando aconteceu o Kiddush Hashem, agora pode falar o nome dele. Porque já atingiu a meta. Ele não queria fazer assim, ele queria fazer de forma boa, mas como que ele escolheu o caminho errado, ele fez. Bezerra Hashem, que nós vamos ter o mérito de conseguir sempre fazer mitzvot, crescendo sempre muito com Torá e mitzvot, e Yirat Shamayim, e através disso Hashem vai nos compensar com muita barachá, com muita simcha, com muita atzlachá, e sempre somente besorot tovot e boas notícias, Bezerra Hashem. Muito obrigado a todo pessoal.